60 milhões de reais de economia nessa temporada. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te explicar essas contas do Corinthians para 2020. Preciso te falar sobre a possibilidade de o Flamengo contratar reforços. O nome de um lateral direito é um sonho antigo. O Cavani passou a ser especulado nas últimas horas. Será que pode chegar alguém na Gávea? E para fechar, preciso te falar também sobre a possibilidade de uma parceria envolvendo reforços do São Paulo com o Santos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Espero que você esteja em casa bem em meio a essa quarentena. E aí quero reforçar um convite para você ganhar distração em relação a todo esse tempo ocioso. Tenho feito todas as noites, sempre às 20 horas, lives aqui no canal do Nicola, extremamente interessantes, todas repercutindo bastante em principais portais do país. Entrevistei, por exemplo, nessa segunda-feira o Duílio Monteiro Alves, que é o diretor de futebol do Corinthians. No domingo, Paulo Carneiro, presidente do Vitória. 2 dias antes, na sexta-feira, presidente do Santos, José Carlos Pérez. Algum tempo antes, o Paulo Pelaipe, gerente de futebol do Flamengo. Enfim, são vários os papos interessantes. E nessa terça-feira, a partir das 8 da noite, a conversa com o Nick Arcuri, empresário que representa, entre outros jogadores, o Rodrigo, ex-atacante do Santos e hoje no Real Madrid. Ele também é empresário do Rodrigo Caio do Flamengo, do Alisson do Grêmio, do Jusilei ex-São Paulo e do Tietê, que segue no Tricolor. Tem bastante coisa pra gente discutir a partir dessa terça-feira, às 8 da noite, e você é meu convidado. Mas, para falar do vídeo que eu te prometi agora há pouco, quero começar contando sobre uma parceria provável entre São Paulo e Santos que está se desenhando nos bastidores. José Carlos Pérez, de quem eu falei agora há pouco, presidente do Santos, disse na última sexta-feira aqui no canal do Nicola que a relação dele com o São Paulo é das melhores. Os clubes, inclusive, no começo dessa temporada, fizeram uma troca. O Raniel foi em definitivo para Vila Belmiro e o Vitor Bueno acabou ficando em definitivo também no São Paulo. Pelo menos até esse momento a troca tem sido melhor para o São Paulo. Vitor Bueno tem um papel muito mais importante do que o Raniel. Mas o Santos não descarta a possibilidade de novos acordos com o Tricolor. E um jogador que está na mira do Santos é o Léo Pelé, lateral esquerdo que vem sendo bem pouco utilizado pelo Fernando Diniz. De acordo com o presidente José Carlos Pérez, Santos quase contratou o Léo Pelé. Mas quando o Santos foi fazer uma proposta oficial para contratá-lo, descobriu que o São Paulo já havia fechado o negócio. Agora o Santos tenta encontrar um jogador que possa ser interessante para o São Paulo, para que possa existir uma troca e o Léo Pelé virando reforço para o Peixe para o restante da temporada. É importante contar que a busca por um lateral esquerdo tem tudo a ver com o Gesualdo Ferreira, o técnico do Santos, que até agora não indicou nenhum jogador. Ele diagnosticou a necessidade da contratação de um lateral esquerdo e de um volante. Na lateral a coisa é bem grave, até porque o único jogador de ofício no atual elenco é o Felipe Jonathan. Todos os outros atletas que têm atuado pelo lado esquerdo jogam de maneira improvisada. O Luan Pérez e o Jean Mota são 2 exemplos disso. Quero falar agora sobre a possibilidade de o Flamengo anunciar reforços durante as pausas nas competições por conta do coronavírus. Os nomes não param de surgir por aí. Um lateral direito é um sonho bem antigo da diretoria desde o fim do ano passado. E nessa segunda-feira surgiu a possibilidade de o Cavani virar reforço do Flamengo, tudo depois que o Arrascaeta afirmou que vai tentar convencer o seu compatriota e colega de seleção uruguaia a jogar no Flamengo. Algo como, se ele quiser ser feliz, ele vai vir jogar aqui. Foi em tom de brincadeira, certamente o Arrascaeta não acredita tanto nessa possibilidade, mas acabou lançando essa, o que causou enorme expectativa no torcedor do Flamengo, que já imaginou a possibilidade de um ataque com Bruno Henrique de um lado, Cavani centralizado e Gabigol do outro lado. Não queria desanimar o torcedor do Flamengo, mas posso dizer que nem o lateral direito, nem o Cavani serão contratados tão cedo. A ideia da diretoria do Flamengo nesse exato momento é conseguir pagar as contas, todos os seus compromissos com jogadores, com funcionários, com parceiros. O Flamengo vive, assim como todos os outros clubes, um momento de muita indefinição em relação ao futuro. Só para você entender o tamanho do problema, vale a lembrança de que o Flamengo já foi comunicado de que não vai ter uma grana da Adidas, fornecedora de material esportivo, que não vai pagar a parcela de abril de 8 milhões e 800 mil reais. O Flamengo também já foi comunicado que não vai ter os 3 milhões de reais da Azeite Royal, que rompeu o contrato de patrocínio. Para piorar, o Flamengo também cogita a possibilidade de perder um baita caminhão de dinheiro com bilheteria. O Flamengo estimou para essa temporada que arrecadaria com bilheteria e estádio algo na casa de 108 milhões de reais. Está no orçamento do clube. Mas é bem provável que o futebol no Brasil retome
nos próximos dias? Próximos dias talvez eu tenha sido um pouquinho exagerado. Nas próximas semanas, na metade de maio, talvez no começo de junho, com portões fechados. E o Thiago Escuro, que é CEO do Red Bull Bragantino, prevê a possibilidade de a gente ter estádios fechados no Brasil entre 4 e 5 meses. A grande consequência para o Flamengo diante de um cenário desse é uma perda considerável de bilheteria, não só com venda de ingressos, mas também com um sócio torcedor. E é também por conta dessa situação que o Flamengo decidiu que não vai contratar jogadores nesse momento. Os esforços estão sendo concentrados por parte de todos os dirigentes para que o Flamengo não atrase seus salários com atletas e profissionais, além de funcionários. O Flamengo gasta hoje algo na casa de 22, 23 milhões de reais, somando toda a sua folha de atletas, funcionários, atletas olímpicos, atletas emprestados, enfim. Esse é o custo mensal do Flamengo. O orçamento chega a falar em 25 milhões de reais por mês, mas esse número ainda não foi alcançado. Então, a partir de agora, todos os esforços vão ser voltados para que o Flamengo não atrase nada, ainda que isso signifique a não contratação de jogadores daqui até o fim da temporada. E se você está aqui até agora é porque quer saber de onde surgiu a notícia de que o Corinthians estima economizar 60 milhões de reais nessa temporada. Informação divulgada pelo Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, convidado da live do Nicola dessa segunda-feira. Ele garantiu que o Corinthians vai economizar esses 60 milhões de reais somente com folha de pagamento em relação a seus atletas. Na temporada passada, acredite se quiser, o Corinthians gastava 17 milhões de reais por mês de folha, incluindo atletas do time profissional, atletas da base e jogadores emprestados para outros times. Para 2020, esses 17 milhões de reais caíram para 12 milhões de reais. Se a gente multiplicar 5 milhões de reais, que é a diferença de cada mês, por 12 meses, estamos falando de 60 milhões de reais de economia. Aí você que é torcedor corintiano mais animado deve estar esfregando as mãos e imaginando que esses 60 milhões de reais podem ser utilizados para grandes contratações. Não vai ser o caso. O Corinthians resolveu adotar uma postura mais econômica, mais conservadora e mais inteligente, levando em consideração todas as dificuldades que o clube tem para manter suas contas em dia, especialmente para pagar seu estádio. De acordo com o Duílio Monteiro Alves, está completamente descartada a possibilidade de o Timão contratar jogadores que ganham 1 milhão, 1 milhão e meio de reais ou mais. Ele chega a dizer uma frase bem forte, eu vou ler para vocês, abre aspas. É um absurdo pagar esse tipo de salário de até 2 milhões de reais em alguns casos no Brasil. Acho que os jogadores são os artistas, mas o Corinthians não vai fazer isso com as receitas que se tem, fecha aspas. O Duílio deu essa declaração depois de ser perguntado sobre a possibilidade de Roger Guedes e Keno serem contratados. Ele admitiu que gosta dos dois jogadores, admitiu que eles seriam extremamente importantes dentro da realidade do Corinthians de hoje, mas contou que o Roger Guedes jogando na China e o Keno jogando na Arábia têm salários incompatíveis com a realidade do Timão. O Corinthians precisaria se aproximar dessas cifras de 1 milhão, 1 milhão e meio de reais, talvez até 2 milhões de reais para conseguir a contratação desses atletas. Os jogadores do atual elenco do Corinthians ganham, de acordo com o Duílio, bem menos do que isso. Outra frase importante que eu separei para você, abre aspas. O Corinthians tem os pés no chão e não vai pagar 1 milhão e meio de reais por mês para jogador, como vários clubes têm feito. A gente não admite e nem vai fazer. E a gente entende que é possível competir com o time atual que temos em mãos. Fecha aspas. A mensagem do Duílio é de que o Corinthians vai ter um ou outro reforço pontual para o restante da temporada, para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas a compreensão dele e do André Sanches, que são os caras responsáveis pelo departamento de futebol, é que com esse time o Corinthians pode ser competitivo e talvez até sonhar com uma vaga em Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Se você não acompanhou a live, vou deixar o link aqui para você, em que ele conta uma série de outras coisas interessantes. Cheguei a perguntar num determinado momento como é que está a situação do Thiago Nunes e se ele correu o risco de demissão. O Duílio, como já era de se imaginar, bancou o treinador, falou que ele está prestigiado. Não poderia ser diferente, né? Ou alguém imaginaria que o diretor de futebol do Corinthians viria a uma live para dizer que ele está balançando, que está correndo perigo. Faz parte do papel do dirigente, mas posso assegurar que se o Thiago Nunes não mostrar resultado, logo nos 2 primeiros jogos que vai ter do Campeonato Paulista, as 2 partidas que restam ainda na fase de grupos, é grande a chance de o Thiago Nunes ser demitido do Timão. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live,
lives sempre ocorrendo a partir das 8 da noite. Use o espaço para comentários desse vídeo, para deixar sugestões de caras que você gostaria que eu entrevistasse aqui no canal do Nicola, na sua companhia, mandando perguntas. E para fechar, também use o espaço para comentários para opinar sobre as coisas que eu falei do vídeo. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!